Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, sua FM 95.9, no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda acessando Canção Nova SJC e por lá você consegue nos ouvir pela internet. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E aí, como é que anda a saúde do seu coração? Uma das principais causas de morte no país, as doenças do coração são responsáveis por cerca de 30% dos óbitos no país, o que corresponde a 400 mil mortes por ano, segundo o Ministério da Saúde. Um levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia mostra que entre 2008 e 2022, o número de internações por infarto aumentou no Brasil. Entre os homens, a média mensal passou de 5.282 para mais de 13 mil, uma alta de 158%. Entre as mulheres, a média foi um aumento de 157%. O estudo leva em consideração os dados do Sistema de Internação Hospitalar do DataSUS do Ministério da Saúde. Por isso, corre todos os pacientes brasileiros, quase, todos os brasileiros aí que usam o Sistema Único de Saúde ou o SUS. E os médicos são categóricos em afirmar: muitas das mortes poderiam ter sido evitadas com uma detecção precoce, prevenção e controle dos fatores de risco. Mas apesar da importância da prevenção, um estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo aponta que cerca de 23% dos brasileiros nunca foram ao cardiologista. E aí, você tem ido ao cardiologista? Já passou alguma vez na vida? Porque tem pessoas que, por incrível que pareça, nunca buscou a consulta de um cardiologista. E hoje nós vamos falar, minha gente, sobre a saúde dele, do coração. A gente às vezes só lembra do coração quando está apaixonado, Mas vai muito além disso. Hoje nós vamos conversar com um cardiologista especialista nessa área para falar um pouquinho aí sobre as principais doenças, os sintomas, os sinais e a prevenção, que a gente sabe que é o melhor caminho, como que a gente pode cuidar do nosso coração, como colocar aí à frente de todas as nossas metas, projetos de vida para esse ano que se inicia, a nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar. E você, claro, é convidado a participar conosco pelo WhatsApp 12 3019 8801. 12 3019 8801. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer o nosso convidado de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na nossa região nesse início de semana. Mônica Maria. Mônica, eu senti que hoje deu uma quedinha aí nas temperaturas, parece que vem uma frente fria por aí nos próximos dias, mas para hoje, Mônica, aqui na nossa região, Vale, Litoral e também Serra, o que os meteorologistas preveem? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, no Vale do Paraíba, segundo os meteorologistas, a segunda-feira deve ser mais um dia de sol, com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva a qualquer momento. Mínima de 18 e a máxima fica em 24 graus em Jacareí e São José dos Campos. No litoral norte e na Serra da Mantiqueira, o dia também deve ser de sol com bastante nebulosidade e com chance de chuva a qualquer hora. No litoral, mínima de 22 e a máxima segue elevada aos 25 graus em São Sebastião e Caraguá. Já na Serra da Mantiqueira, a mínima de 15 e a máxima fica em 22 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas.
Obrigada, Mônica, pelas informações. 12:00, mais 35 minutos, e o programa Abre Aspas desta segunda-feira vem com um tema muito importante, minha gente, que é a saúde do coração. Para conversar conosco sobre este assunto, nós estamos recebendo em nossos estúdios o médico cardiologista Dr. Antônio Gabriel de Moraes Júnior. Dr. Antônio Gabriel, que alegria mais uma vez receber o senhor aqui no nosso estúdio para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, já logo aí neste primeiro mês, né, do ano de 2024, para quem sabe assim a gente tome juízo e busque aí sempre um profissional para estar nos ajudando quando a gente fala sobre a questão de saúde, não só do coração, mas em geral. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos da rádio, boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo, né, contribuir um pouco dos conhecimentos, né, para melhorar a saúde das pessoas. E você, claro, que quiser participar conosco, pode mandar a sua mensagem para o 12 30 19 8801. Hoje nós vamos falar então sobre a saúde do coração. Tem alguma dúvida? O doutor está aqui à disposição, né, doutor? O pessoal pode mandar mensagem e perguntar também, né? Sim, deve, né? Até para nos direcionar e nos ajudar a saber quais são os principais pontos que interessa e que preocupa a população, né, em relação a um assunto tão importante que é o coração, e que há tanto tempo se mantém na liderança da principal causa de internação e de morte no mundo, e o Brasil não é diferente. Inclusive, doutor Antônio Gabriel, eu citei alguns dados aqui, né? E aí quando a gente começa a ver número, né? Parece que fica mais prático, a gente começa realmente a ter dimensão disso. E é real isso mesmo, doutor? Tem muitas pessoas que perdem a vida aí por problemas cardíacos, sem às vezes ter visitado uma vez na vida um cardiologista. As pessoas não têm muito hábito de buscar um cardiologista? Sim, a grande maioria das pessoas, elas não têm o hábito ou não têm acesso, né, por diversos motivos, né, não tem acesso a um cardiologista. Agora, doutor Antônio Gabriel, pensar no coração, né? O senhor acha que as pessoas, elas têm dado um pouco mais de atenção diante, né, da imprensa mesmo, falando em relação à questão de infartos, né? Saiu um dado no ano passado, em dezembro, que aumentou em mais de 150% o número de internações por conta de infarto, né? E quando fala essa palavra infarto, a gente já dá uma assustada, né? O senhor acha que as pessoas, de alguma forma, estão ficando mais atentas diante desses números, até por conta mesmo de pessoas até mais jovens, não só os idosos, mas pessoas jovens acabando aí perdendo a vida por conta de infarto? Não. O número de infartos ele mantém alto, né? Tanto de infarto quanto morte por infarto. E existe uma conscientização muito pequena, né? Existe até um trabalho muito interessante que ele mostra, né, principalmente na população abaixo de 40 anos de idade, se eles têm alguma preocupação em ter alguma doença cardíaca, né? E é unânime, né, a falta de preocupação, e sempre as pessoas elas acham que vai acontecer com o outro, né, e não com a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado e começar a entender um pouquinho mais essa situação, começar a olhar um pouco mais para a saúde e assumir o controle, né, da própria saúde, porque nós temos, né, preocupações, né, metas, nós nos organizamos em relação à parte financeira, à parte familiar, profissional, e a gente deixa de lado, né, a saúde. A gente acaba esquecendo, né, de estar cuidando da nossa saúde, porque nós temos que pensar como que eu quero estar, né, como que eu quero minha saúde, meu corpo, né, daqui 10 anos, como que eu quero que minha mente esteja daqui a 15 anos. E para isso a gente tem que traçar uma rota, né? Não é simplesmente querer, né? É a mesma coisa eu querer ser um engenheiro e não basta querer, né? Eu tenho que seguir uma rota, seguir um caminho
para que, né, eu possa chegar até lá. Então a gente precisa incluir no combo de metas e responsabilidades que nós temos na vida, né, a saúde. E o corpo, ele é nosso principal aliado, né? É ele que dá a capacidade de ir e vir para a gente, né? É ele que nos deixa independente, né, na vida. E a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais, né, para ele. Aliás, o senhor comenta algo muito interessante, que é olhar para o nosso corpo, né? E quando a gente fala sobre a saúde do coração, muitas vezes a gente só olha para o coração ou só lembra dele quando dá ali umas pontadas, umas fisgadas, né? Que aí a gente vai lembrar, não, opa, tem alguma coisa aqui, né? Parece que estou infartando, a gente às vezes até se questiona diante disso. Mas pensar na saúde do coração não é pensar propriamente, especificamente só no órgão coração. Existe uma ligação entre outras coisas também, né, doutor? Sim, existe uma ligação muito importante. Pensar também no sistema cardiovascular, né, é pensar no corpo todo, né, porque o coração, né, ele é um músculo, a função dele é bombear sangue para o corpo, né, e bombear para ele mesmo também. E porque é o sangue que leva, né, a energia, o alimento para o organismo, né, poder tá funcionando de maneira adequada. E é ele que recolhe ele leva através das artérias e recolhe através das veias, né, parte do lixo, né, produzido pelo organismo. Então a gente está falando, né, de um sistema que engloba todo o organismo, né, e não só o coração. E se a gente pensar em termos de coração, se ele é a principal causa de morte nos dias de hoje, né, nós temos que pensar, né, também o que eu posso fazer, se perguntar o que eu posso fazer para não fazer parte desse grupo. Todo mundo quer saber, né? Exatamente. Se eu sei que naquela estrada tem um buraco, né, por que eu vou passar por ela? Né, o que eu faço se todo mundo está passando? Né, o que eu faço para desviar o meu trajeto e não passar por essa estrada e não cair naquele buraco? Né, então é muito importante, sim, né, pensar no coração, e não só no coração, né, principalmente, e, né, na saúde como um todo. E, doutor, o que o senhor atribui, né, dentro da sua experiência profissional, a esse aumento do número de casos de pessoas com problemas cardíacos? É o estilo de vida, né? É essa correria? O que o senhor atribui aí? Porque, né, a gente brinca que parece que antigamente, sim, existia, né, os casos cardiovasculares aí, os problemas cardiovasculares, mas parece que eram pessoas mais idosas, aquelas pessoas que já tinham aí diversos problemas de saúde, mas hoje parece que as pessoas mais jovens estão tendo problemas cardíacos e esse número aumentando. O que o senhor atribui dentro da sua experiência? O que está acontecendo com a gente? Uma grande piora do estilo de vida. E também, né, adquirindo um estilo de vida não saudável, né, numa idade mais jovem, porque isso daí é uma doença que ela não ocorre da noite para o dia, isso daí com raras exceções, isso daí é uma construção, né, de anos. Existe um estudo que ele mostra autópsias de adultos jovens, né, em relação à parte cardíaca, né, pessoas com em torno dos 27 anos já iniciando o processo, né, de doença cardíaca. 27 anos? 27 anos. Que seriam pessoas candidatas, né, lá para os 50, 60 anos, iria manifestar esse tipo, né, de doença. E o que é um estilo de vida saudável? Né, que é um termo muito genérico. Né, o térreo, a base, né, desse prédio gigantesco que é a saúde, né, envolve 3 coisas principais. Em primeiro lugar, né, os processos relacionados à cabeça, que envolve, né, depressão, ansiedade, né, dormir mal, processos relacionados a distúrbios do sono, né, crises de pânico, né, e diversas outras
alterações, né, relacionadas à mente, que hoje, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a principal causa de incapacitação do ser humano no planeta. Então, saúde mental ela é muito importante e tem uma relação direta também, né, com a parte cardíaca, com doenças cardíacas. 2, né, alimentação. Né, a alimentação ela é um assunto muito longo, né, mas de uma forma geral, hoje em dia, né, é permitido, não só no Brasil, no mundo todo, é permitido a ingesta de diversas substâncias que são muito tóxicas, né, para o corpo humano, né, seja porque são substâncias que aumentam o prazo de validade, textura do alimento, sabor, formas de plantação, de criação, de conservação, né, e diversos outros fatores. Né, são, digamos assim, são coisas do mundo moderno, né, porque talvez se não fosse isso o mundo estaria passando fome. Então tudo tem seu ônus e seu bônus, né, a gente tem que procurar buscar informação, saber onde está o ônus, né, e ir corrigindo e se protegendo, né, em relação a isso. E existe um estudo americano, né, que ele faz uma estimativa de que 80% das doenças crônicas, que é infarto, que é diabetes, que é pressão alta, né, que é câncer, né, eles estimam, né, feito pela Sociedade Médica Americana, que 80% das doenças crônicas na atualidade são de origem alimentar, o que estamos colocando na boca. 80%? Né? 80%. Gente. Tá? Sabendo ou não, né? Na maioria das vezes é não sabendo, não entendendo, né? E 3, né, movimentação corporal, né? O corpo parado é o corpo doente, né? Geneticamente nós somos feitos para o movimento, né? Nós não fomos feitos para ficar parados, tá? E outras coisas mais. Esse é o térreo, né, de diversos outros itens que fazem parte aí do combo saúde. Do estilo de vida saudável, né? Que a gente pensa tanto, como o senhor bem colocou, algo tão genérico e hoje em dia, né? Estilo de vida saudável, estilo de vida saudável. Mas o que é isso? Não é só comer bem, né? A gente foca só em comer bem, só fazer atividade. Não é só isso, é também isso. E como o senhor falou, cuidar também da nossa mente. Até dentro desse janeiro branco, né? Que a gente fala sobre a saúde mental, essa campanha tão importante. A gente precisa olhar um pouco o nosso corpo como um todo, né? E também nos priorizar, porque a gente às vezes, né? Não sei você que está nos acompanhando aí, mas a gente faz tanta lista de metas, tantas propostas aí no final do ano, começo do ano, e aí eu queria saber, como é que está a sua meta de cuidar da sua saúde, de fazer aí uns exames, procurar ver como é que está a sua saúde, né? Tirar aquela coisa, né, que o pessoal às vezes fala, né, doutor? Quem procura acha, né? Vou mexer não, minha saúde está boa, não vou me fazer exame não, porque quem procura acha. Que bom se achar, é bom que você tem tempo de tratar, né? Tem que priorizar a nossa saúde mesmo, né? Exatamente, né? A gente, quanto mais precocemente se identifica, melhor é o resultado em tudo em relação à saúde, e também, né, nós temos que procurar, né, não só a doença, né, mas também a saúde, né, ir ao seu médico, né, perguntar que eu posso fazer para não ficar doente, ou pelo menos para diminuir o risco de ficar doente, né? O que eu posso tá modificando, né, ou mesmo até se ficar doente ter uma boa resposta do organismo, não ficar doente e ser uma tragédia muito grande, né? Então a gente tem que procurar, que nós somos muito focalizados, né? A gente espera chegar ao problema e a gente começa a correr atrás, né? Tem que correr atrás? Óbvio que tem que correr atrás, né? Mas também a pergunta é, o que eu posso fazer, né, para não ficar doente ou diminuir, né, o impacto de uma doença? Com certeza. Tem participação aqui por áudio? Vamos ouvir, André? Boa tarde, Vanessa Paz. Oi, boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Vou fazer um check-up no coração. Vou até um médico, cardiologista, correto? E ele vai me solicitar lá quais exames, né? E outra coisa a respeito de academias. Eu estou vendo pessoas aí que estão na academia e tendo problema de infarto na academia, né? Será que a pessoa foi negligente de ir para a academia sem primeiro fazer essa consulta? É necessário realmente?
fazer uma consulta prévia antes de ir para uma academia. Obrigado, doutor. Como diz nosso amigo Galvão Bueno, haja coração para as coisas que estão acontecendo nesse mundo, hein? Fica com Deus, a paz. Amém. É o Marcos Lira, nosso ouvinte aí, do Jardim Morumbi, aqui em São José dos Campos. Muito interessante essas questões que ele coloca aí. É verdade, viu, Marcos? Que a gente está vendo de atleta de janeiro aí, o pessoal sai na empolgação muitas vezes. Mas conta pra gente, doutor. Check-up, né, que é uma palavra que também ficou uma coisa banalizada, mas o que isso realmente significa? E essa questão aí que o Marcos comentou sobre a academia. Em relação a check-up, né, isso daí e exames, né, que foi uma pergunta bem específica, isso daí é muito relativo e muito individualizado, né, em relação à idade da pessoa, né, ao estilo de vida da pessoa, né. O que é recomendado via de regra, né, oficialmente, é um check-up cardiológico a partir dos 40 anos, tanto para mulher quanto para homem. Em relação a exames, é muito individualizado, né, de acordo com a idade, de acordo com o que é o estilo de vida da pessoa, se tem ou não tem alguns sintomas, né? Então isso daí é muito individual, né? Exames de sangue básico e eletrocardiograma, isso aí é praticamente que uma regra para todos que têm essa possibilidade. Em relação à academia, o ideal, né, é que se faça sim um check-up antes de iniciar as atividades físicas, né? Porque muitas das vezes, né, são doenças silenciosas, em que a primeira manifestação já é um infarto, já é uma morte súbita, né? Não é infrequente, né? Isso está acontecendo. E uma outra coisa importante também, né, é ter uma boa orientação e não fazer uma academia por conta própria, da cabeça, né, saber os seus limites, saber ter orientação profissional também para poder não estar fazendo de forma, né, inadequada e estar mais se prejudicando, né, do que tá tendo algum ponto positivo em relação à saúde. É óbvio que, né, não é a grande maioria da população que consegue ter, né, todo esse acesso, Sim. todo esse aparato que nós precisamos. E também a gente não tem muitas políticas públicas voltadas para isso. Então, né, de uma forma geral, né, o que eu recomendo é que faça o mínimo, pelo menos o mínimo possível, né? Tente fazer uma caminhada, tente estar indo de ônibus, parar um ponto antes e fazer o resto do trajeto, né, a pé. São 2 lances de escada, né? Não pega elevador, né? Tem como parar o carro um pouquinho mais longe, pare um pouquinho mais longe, vá a pé. O que dá para vai na padaria perto, vá a pé, procure, né, nos pequenos detalhes, né, aumentar no dia a dia, né, a movimentação. Isso já é um início e muito importante. E o nosso corpo também dá sinais, né, doutor? Eu acho que é importante a gente ficar atento a isso, né? Mesmo diante de tanta correria, que a gente acaba sendo aí, de alguma forma, bombardeado com tantos estímulos, né? Seja por conta da tecnologia ou por conta da nossa rotina mesmo, corrida, né? Ouvir o nosso corpo, observar o nosso corpo, porque às vezes ele dá sinais também, né? E a gente às vezes não está percebendo alguns sinais, né? Perfeita essa observação. Eu costumo dizer que o corpo ele não fala, né? Ele grita, né? A minoria das doenças que elas ocorrem, né? Principalmente as doenças crônicas, que elas ocorrem da noite para o dia. Então, antes da gente ter um problemão, normalmente, né, nós temos probleminhas, né? E que a gente acaba não dando tanta atenção.
né? Por exemplo, é uma tonturinha, a pessoa ao levantar tem uma tonturinha, daí ao invés de achar que está errado, ela começa a levantar devagar, né? É uma manchinha no corpo. Tudo inha, né? Tudo inha, é uma manchinha. Dorzinha. No corpo, é uma dorzinha. É um dia que o coração deu uma disparadinha, né? Então fica tudo no inha. E a hora de corrigir é enquanto está no inha, né? E não esperar chegar, né, ter um problemão, né, para sair correndo atrás de recuperar o prejuízo. Muito bem, hoje nós estamos conversando com o médico cardiologista Dr. Antônio Gabriel de Moraes Júnior. Estamos falando sobre a saúde do coração. E você, como é que tem cuidado aí do seu coração? Tem priorizado na sua lista de metas para esse ano de 2024? Tem aí um item assim, ó, cuidar mais da minha saúde, cuidar mais aí de como está o meu coração? Pois é, minha gente, a gente precisa estar bem, né? Até para desenvolver as nossas atividades do dia a dia, seja no trabalho, em casa, a gente precisa estar bem, porque como é que a gente dá aquilo que a gente não tem, né? Então não tem como, a gente precisa estar bem, com saúde, com qualidade de vida e olhar um pouquinho pra gente. A gente às vezes precisa nos priorizarmos, né? A gente precisa colocar ali na frente, não vou cuidar de mim, quando tiver tudo certo, aí eu vou cuidar das outras coisas. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já, ainda falando um pouquinho sobre isso, sobre os principais problemas cardíacos, como é que a gente observa isso, né? Qual é a forma, né, da gente, qual a receita? O doutor trouxe aqui a receita pra gente, já tá dando aqui algumas dicas, né, mas como é que a gente pode cuidar melhor da saúde do nosso coração e estar, né, durante todo esse ano mais tranquilo, cuidando do nosso coração e cuidando daqueles que a gente ama também. Não saia daí. Abre aspas. Abre aspas. Pontualmente, 13h, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024 e hoje nós estamos conversando sobre a saúde do coração. E quem nos auxilia neste tema é o médico cardiologista, Dr. Antônio Gabriel de Moraes Júnior, falando um pouquinho pra gente aí sobre a importância, né, de termos um olhar mais atento à saúde do nosso coração, mas não só do nosso coração, mas de uma forma geral, né, cuidar da nossa saúde, cuidar aí de todos os pilares que fazem parte aí de uma qualidade de vida, de um estado de vida melhor. E você, claro, continue participando conosco pelo 12 3019 8801, 12 3019 8801. Você pode mandar a sua mensagem em texto ou em áudio mais curtinho ali, 1 minutinho para a gente conseguir atender todos os ouvintes. Para nós é uma alegria ter a sua participação e a sua interação. Aliás, André, tem um áudio aqui, vamos ouvir? Boa tarde, Vanessa. Oi, boa tarde. Boa tarde, ouvinte, doutor. Boa tarde. Eu quero dizer que tem muita gente realmente morrendo e vai continuar assim, né? Infelizmente. Porque pelo SUS a gente não consegue cardiologistas. Eles não encaminham a gente, sabe? Eu passei no cardiologista quando eu estava com convênio em 2019. Porque já passei no clínico pelo posto de saúde, né? E não encaminha. Dá um medicamento, pede um eletro, para encaminhar um eco, leva até ano para fazer. Complicado, Eu tenho uma irmã minha de 72 anos, que está esperando fazer um eco já tem uns 6 meses, que ela está esperando. Então, assim, é difícil, sabe? Difícil. Eu tenho problema de arritmia, já pedi encaminhamento para o cardiologista, mas eles não encaminham. Então, assim, infelizmente, só quando está morrendo ou quando morre, né? É que eles vão dar a atenção que precisa. É complicado, né, doutora? Essa situação que a dona Marinita coloca é aquela que o senhor falou, é a questão da política, né? Das políticas públicas voltadas para essa qualidade, né? Não é tratar só a doença, é tratar a prevenção também, né? Uhum, sim. Então, mediante essas dificuldades que a gente que são encontradas, né? A gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente não pode ficar parado, sentado, esperando, né, que as coisas aconteçam, porque o maior prejudicado vão ser nós mesmos, né? Então, procurar, dentro das possibilidades, fazer pelo menos, né, o que a gente está falando, uma caminhada, tá andando mais, tá procurando ter uma boa alimentação, comendo, né, menos, né? Existe um grupo de pessoas, né,
que vivem numa ilha são centenários que vivem numa ilha japonesa, né, e eles têm um hábito de comer 80% do que eles iriam comer. Então sempre sair da mesa com um pouquinho de fome, né? Hoje a gente consegue, né, boas informações, né, através das redes sociais, né? Obviamente tem que tomar um certo cuidado com todas as informações, né? Tem muitas informações que não são bem colocadas, né? Procurar, existem, né, também academias ao ar livre em algumas cidades, né, que tem professor. Existe, né, alguns programas para o pessoal mais idoso, como, né, a Casa do Idoso aqui em São José, que são locais excelentes, né, para se buscar, né, uma qualidade de vida melhor. Então procurar dentro disso, né, poder, né, tá melhorando um pouco mais e lutando com as armas que tem, com as ferramentas que tem, né? Procurar manejar melhor o estresse, manejar melhor a ansiedade, ter uma qualidade de sono melhor, né? Procurar dormir, né, nos horários mais adequados. Então, o que eu poderia estar sugerindo, né, para a senhora, não sei a idade da senhora, mas o que eu poderia estar sugerindo, né, são essas atitudes, que são atitudes simples e possíveis, não tem nada de muito complexo nisso daí. Ter boas relações sociais, né? O ser humano ele é um ser social, né? Ter bons relacionamentos na família, tudo isso daí acaba, né, afetando e muito, né, a nossa saúde, né, de um ponto, né, positivo, né? Isso daí são situações que já se comprovam, né, que são efetivas. Então acho que é basicamente isso que eu tenho. Não deixa, né, depender, né, de terceiros para cuidar, né, do que a senhora tem de mais valioso, que é o corpo da senhora. Então, se não está conseguindo ir por um caminho, né, procurar outros caminhos, né, que também não são tão complexos assim como se imagina. Agora, doutora, tem uma pergunta que chegou pra gente aqui pela nossa mídia social, é do Sérgio, aqui do Jardim Oriente, em São José dos Campos. Ele comenta o seguinte: doutor, sempre tenho dor de cabeça e parece que vai me dar um AVC de tanta dor. Já fui no neurologista, já fiz exames e não deu nada. Devo procurar um cardiologista? Porque quando a gente pensa em problemas cardíacos, a gente só foca no coração, mas a gente sabe que tem uma relação com o corpo todo. Dor de cabeça e coração pode ter alguma relação, doutor? Diretamente não, tá? Não tem uma relação, né? Existem diversas causas de dor de cabeça. É um tema muito amplo. O que eu sugiro, né, tá procurando, né, ou uma outra opinião com um neurologista, né, ou mesmo com um bom clínico geral, né, que um bom clínico geral ele entende, né, ele tem uma boa noção, né, do funcionamento do corpo, né, como um todo. E também hoje em dia a gente tem alguns médicos também que trabalham com a parte integrativa, né, que vê o corpo como um todo, né? Então essas três opções, né, eu acho que ele possa encontrar alguma resposta, alguma melhoria em relação a isso. Ótimo. Agora, doutor, comenta pra gente aí, né, dentro dessa sua experiência nos consultórios, quais são os principais problemas cardíacos? Porque a gente pensa muito, quando fala do coração, vem a questão do infarto, né, do AVC e da pressão alta, mas tem outros problemas que têm um número elevado de casos também? Em termos de incidência de doenças, né, um número extremamente elevado, né, é pressão alta, né, a nível de consultório, pressão alta, diabetes e, nos dias de hoje, né, sobrepeso e obesidade, que são né, condições, né, que vêm aumentando cada vez mais.
Então, pressão alta ainda tem ali um número bem elevado. Muito elevado. Muito. E a gente pensar em pressão alta, né? Até me lembro quando a gente tem algum episódio, a gente pensa no sal, né? A primeira coisa que vem na cabeça, é o sal, tá comendo coisa muito salgada. Mas não é só isso, né, doutor? De forma alguma, né? Antes fosse tão simples assim. Era mais fácil, né? Era simples, né? Tirava o sal e tava tudo certo, né? Exatamente. E quando se fala em sal, né, a gente tem que levar em conta que grande parte desse sal, desse excesso de sódio, ele vem dos alimentos processados, Olha né, só. que é utilizado como conservante, né? Então, assim, o excesso de sódio, né, grande parte ela vem desses alimentos, porque a gente não pode ser injusto, né, porque existem alguns sais que são bons e benéficos ao organismo. O corpo até precisa, né? O corpo precisa, né, de alguns tipos de sais, né? E não são todos, né? Mas o fato é que existe uma excessiva ingesta de sódio. Isso daí é fato, tá? Pelos hábitos alimentares da modernidade. Aliás, pensar em pressão alta, né, doutor? Existe realmente um padrão, né, daquela pressão normal? Porque fica aquela coisa, né? A 12/8 tá normal, né? E tanto a 15/10 tá alta. Existe isso, um padrão ou não? Isso é de pessoa para pessoa? Não, existe um padrão, né? Mas é óbvio que em algumas situações a gente tem que individualizar a pessoa, tá? Porque até consensos de países para países existe uma discreta diferença. Muda então? Né? Então, tem. É pequena, mas tem. Né? Por exemplo, no continente europeu, né, os limites eles são um pouquinho, eles são toleráveis, né, até 14/9. Né? Nos países americanos, né, principalmente Estados Unidos, que é o que a gente mais se orienta aqui, né, é em torno de 13/9, 13/8. 13/9, 13/8, isso é um padrão de normalidade ou de alta? Abaixo disso. Abaixo disso, normal. Acima disso, já pode pensar em uma pressão alta. Ou 13/8. Pré-hipertenso, igual também é falado, né? Mas também se a gente vê, né, daí no europeu é 14/9, né? Então sim, a gente tem que analisar, falar, então se eu não quiser ficar doente eu vou para lá, se eu quiser eu vou para cá, né? Então existem algumas distâncias em diagnósticos de tireoide, em níveis de vitamina D, né? Então hoje em dia que eu falo, existe uma torre de Babel científica, né? Então a gente tem que procurar, né, individualizar o ser humano. Existe uma regra de bolo para todo mundo, que é geral, né, mas as pessoas elas são muito individuais, né? Então a gente tem que tentar ao máximo, né, individualizar a pessoa, né, dentro do contexto de vida dela, dentro dos hábitos dela, dentro da história toda dela, né, dentro do trabalho dela, dentro das condições, né? Então uma série de fatores que a gente precisa estar, né, tratando como um ser único. Com certeza. Tem mais participação aqui. O ouvinte pediu para não ser identificado. Boa tarde. Doutor, ter as safenas comprometidas causa embolia? O senhor poderia dar uma orientação para esse ouvinte? Ele pediu para não ser identificado. Pode causar sim, porque diminui, né, o fluxo de sangue, né? Começa, vamos dizer assim, de uma forma mais simples para ser didático, um represamento de sangue, né, nas pernas e isso daí propicia, né, essa redução do fluxo. É como se fosse sangue parado, como se fosse uma poça, vamos dizer de uma maneira simples, né, continuar nessa linha, como se fosse uma poça de sangue parado, né, ele coagula e pode formar coágulos sim. A melhor solução para isso, em primeiro lugar, é melhora do estilo de vida, principalmente atividade física. A safena é uma das principais veias, não é? Que tem da perna, né? Das nossas pernas. Olha só. Tem mais participação em áudio aqui, André? Vamos ouvir? Boa tarde, Vanessa, doutor. Boa tarde. Eu gostaria de saber sobre a minha pressão e os batimentos. A minha pressão, toda vez assim que eu olho, vou medir, tá
11 por 7. Hoje mesmo eu medi 2 vezes, tá 8 por 5. E varia assim, 12 por 7, 11 por 8. E os batimentos sempre estão assim, bem baixo. Agora mesmo eu medi, tá 55, já chegou até 43 de batimentos. É muito difícil assim quando dá 60, 61. É normal? Tem mais um áudio? Vamos ver se ela complementa alguma coisa. Então, eu tenho 63 anos. Obrigada. Ela não fala o nome aqui, doutor, mas também não comenta se ela já tem algum problema, né, algum problema de saúde, mas de alguma forma essa oscilação tá preocupando ela aí em relação ao batimento, essas coisas. Tem alguma orientação que o senhor possa dar para ela? É necessário, né, também saber se usa algum remédio, se tem alguma doença, né, se tem alguns sintomas. É necessário uma investigação, né, mais aprofundada para saber o que está acontecendo, tá? 11 por 7, se a pessoa não tem absolutamente nada, não usa nenhum medicamento, não tem nenhuma doença, não está tendo nenhum sintoma, né? É uma pressão aceitável, uma pressão boa, né? Mas sem ser às custas de medicamento, né? Mas uma pressão 11 por 8, né, a gente já é uma preocupação maior, né? Então precisa definir, existem diversas causas, né, que podem levar, inclusive até a forma de como está medindo, né, a pressão, o aparelho, né? Por exemplo, pessoas que têm alguns tipos de arritmia pode confundir, né, pela forma como o coração bate, pode confundir o aparelho, pode tá mostrando coisas que não é. O que eu sugiro é estar procurando, né, um médico, né, e para estar avaliando isso daí com maior riquezas, né, de detalhes, para ver se está mantendo dessa forma, se tem alguma doença que esteja causando isso, né, se o problema é do aparelho, da forma como está sendo aferido. Então eu acho que é necessário dar uma olhadinha isso daí com um profissional para definir melhor esses itens. Até porque tem exames, né, que fazem aferição durante 24 horas, né? Eu já fiz alguns aí que são bem precisos, né? Dá uma orientação boa, né? Tem exames, né, que são precisos, né? E que a gente consegue distinguir se é um processo patológico, né, ou não, né? Então é necessário aí uma avaliação mais especializada para não correr o risco de estar negligenciando, né, alguma coisa na sua saúde. Com certeza. Agora, doutor, em relação à questão de arritmia, né? É um termo também que tem se falado bastante nos últimos tempos, né? A arritmia realmente é só aquela acelerada no coração? O que isso significa? A arritmia, ela é um termo muito amplo. É igual a gente falar, eu moro no estado de São Paulo. Não, tem cidade, tem rua, tem bairro, né? Quando a gente fala de arritmia, né, vamos primeiro voltar, né? O coração, o que é o coração? O coração é igual uma casinha de 4 cômodos e que tem a parte elétrica, hidráulica e mecânica. O coração, a parte elétrica do coração, ela é responsável pela energia de batimento, né, do nosso coração. Nós temos um sistema no coração, um gerador de energia que gera energia e distribui, né, como se fosse uma fiação, distribui a energia por todo o coração. Então, qualquer alteração nesse sistema é chamado de arritmia. A incidência de arritmia ela é muito comum, muito mais comum do que se é falado. E a arritmia, o que mais chama atenção desses casos, né, de arritmia, né, são essas pessoas que têm morte súbita,
que isso aí causa um grande impacto social, um grande impacto, né, em todos os aspectos relacionados à sociedade e que podem ocorrer até com pessoas, né, mais jovens, né? Então, quando são em pessoas mais jovens que causam essas arritmias malignas, né, ditas, né, malignas porque causam morte, isso daí normalmente, né, são doenças já que a pessoa já apresentava, né, e também são a minoria dos casos. A maioria das arritmias são arritmias ditas benignas, né? Benignas não no sentido de que é bom ter, né? Mas sim que a probabilidade de matar uma pessoa, né, ela é muito pequena. Agora, quais são os sintomas de arritmia, doutora? As pessoas elas conseguem perceber ou são só exames para detectar? A arritmia, ela é muito subjetiva, né? Muitas vezes, até falo, existem algumas arritmias que fica, né, a corrida do bandido, do mocinho atrás do bandido, né? Que ela vem a hora que quer, né, e desaparece, né, a hora que quer. Então ela tem um comportamento muito amplo, né? É muito relativo. Tem pessoas que têm sintomas, tem pessoas que não têm sintomas, tem arritmias que somem, que voltam, né? Então é muito subjetivo. Mas de uma regra geral, né, elas causam, as que são mais perceptíveis, né? Elas causam, né, palpitações, seja elas batimentos diferentes, né, que a gente chama de palpitação extrasistólica, né, ou palpitações taquícardicas ou aceleramento do coração. Esses são os sintomas mais comuns, mas também podem causar, né, falta de ar, podem causar um cansaço muito grande, podem causar tontura, né? E a arritmia também não é só acelerar o coração, né? Lembra que eu falei no começo que são alterações no sistema elétrico. Ele pode, né, tanto desacelerar o coração, como né, manter o coração tendo uma frequência normal, como também acelerar o coração, tá? Alguns desmaios, né, grande parte dos desmaios são causados por arritmias, as arritmias podem causar também dor no peito, né, porque muitas vezes acelera muito, dá um esforço muito grande para o coração, né, acaba sentindo dores no peito, né? Basicamente é isso. Bacana. Tem mais uma participação em áudio aqui, André? Podemos ouvir? Boa tarde, Vanessa, doutora, a todos. Eu queria saber se tomar medicamento para baixar o colesterol, o LDL. Colesterol ruim, se tomar por muito tempo, causa problema? Principalmente assim, de esquecimento, alguma coisa assim? Obrigada. Obrigada. É a Inês, doutora. Ela é de Igaratá, mandando pra gente aqui a mensagem dela. Fala de colesterol, que também é um fator bem importante, né, da saúde do nosso coração, né? Uhum. Em relação a isso, né, também tem que ser uma coisa bastante individualizada, né, porque há benefícios em populações, grandes benefícios em populações, né, específicas, né, em relação a medicamentos para colesterol, e também pode ser alguns, conforme ela comentou, pode ser, né, alguns dos efeitos colaterais, né, e se a gente tem que avaliar quando a gente prescreve essas medicações, né, qual que é o risco e qual que é o benefício, né, e também há como, né, se a pessoa existe uma necessidade, né, real, né, porque hoje existe uma banalização muito grande, né, em relação à prescrição de medicamentos e também ao uso de medicamentos, né. As pessoas se habituaram a usar muito medicamento, não que o medicamento não seja bom, pelo contrário, é um grande avanço da humanidade, né. A situação é o uso racional, né. E se a partir do momento que se avalia a real necessidade, se apresentar esses efeitos colaterais, existem como, né, também serem corrigidos, e até com estilo de vida, até de maneiras simples, né, para melhorar esses efeitos colaterais.
Mais uma participação aqui, a última de hoje aqui, por causa do nosso tempo também. Vamos ouvir? Boa tarde. Boa tarde. Vanessa, boa tarde, doutor. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, é Benedita que está falando. Oi, dona Benedita. Eu sofro, não sei se é a palavra certa dizer sofro, de arritmia há muitos anos. Eu estou com 80 anos e eu tomo direto Celozoc. Então eu gostaria de uma opinião do doutor, se realmente é bom a gente tomar direto, mesmo que eu não esteja sentindo nada, por exemplo, não estou sentindo nenhuma manifestação de aceleração, diminuição das batidas do coração. Obrigada, uma boa tarde a todos. Obrigada, senhora, dona Benedita aí, 80 anos, olha, com uma voz firme aí, né? Que legal. Bem legal mesmo, né? Então, se essa arritmia, né, ela tiver uma boa resposta, né, com indicação com esse medicamento, né, deve usar sim, né? Se estiver sendo feito o uso correto, né, deve usar sim, né? E talvez, né, até a possibilidade da senhora não estar tendo nenhum sintoma pode ser pelo uso dele. Então, assim, é uma situação que pode estar acontecendo. A gente tem que tomar muito cuidado, não é porque a gente não sente nada, né, que não tem nada. O nosso corpo, ele faz de tudo para a gente não sentir nada. O nosso corpo é uma máquina mais potente que existe no mundo, né? Não tem nada que se compare, né, ao corpo humano. E então, o corpo ele faz de tudo para a gente não sentir. Então, essa é a primeira coisa, né? Tomar muito cuidado. Essa frase, não sinto nada, não tenho nada, né? É muito perigosa, né? Uma pessoa pode ficar com câncer anos, né? Se ele não estiver comprometendo nenhuma região específica que chame atenção no organismo, como a parte nervosa, né? Ou a parte mais superficial da pele, alguma coisa nesse sentido, então, e não sentir nada, né? E tá com um problemão. E no caso da senhora está usando medicação, se a medicação estiver sendo, né, utilizada de forma correta e para arritmia correta e não está sentindo nada, isso daí é um ponto positivo, né? O que eu oriento a senhora é, né, time que se mexe, time que está ganhando para não se mexer, né, se for esse o caso. Bacana, doutor. A gente está chegando no final aqui do programa, mas para encerrar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, né, nesse minuto final aí do programa, principalmente relacionado a essa questão da saúde do coração nesse início de ano. Eu acho que é muito importante, né, conforme nós já discutimos aqui, a gente assumir a responsabilidade, né, da nossa saúde, do nosso corpo. Nós temos o costume de delegar para terceiros e o costume de, né, não fazer planos em relação ao nosso corpo. Nós temos planos, né, em relação a todos os outros pontos da nossa vida, e em relação à saúde existe um déficit muito grande, né? A gente não se programa o que a gente quer para o futuro do nosso corpo. Então, e para a gente ter saúde, a gente tem que seguir uma rota, seguir um roteiro, né? Que isso daí é muito importante. E principalmente, né, atuar no estilo de vida, que tanto se fala e pouco se faz, né, que seria, né, os processos relacionados, né, à cabeça, né, manejo, controle do estresse, ansiedade, tratamento de depressão, pânico, etc. Né, ter uma alimentação, né, razoável, né, não comer o que a gente quer, comer o que é saudável, né? Óbvio que não precisa ser um regime militar, né? A gente pode, né, abrir exceções, não é isso mas nosso dia a dia deixar ele protegido com alimentos de verdade, né, com comida de verdade, né? E a prática de atividade física também ela é muito importante, né? Só o aumento da movimentação corporal, né, já é alguma coisa,
né, para quem não tem tempo, para quem não tem possibilidade. E também, né, duas coisas muito importantes na vida, que isso daqui já é comprovado, que são os nossos ciclos sociais, nossa relação com a nossa família, nossa relação com os nossos vizinhos, nossa relação com os nossos amigos. Isso daí tem um impacto na saúde cardiovascular muito grande. E também uma outra situação que também já se mostrou, né, extremamente positiva para a parte cardíaca, tem um propósito de vida, né? Isso daí é extremamente, né, importante e saudável para o nosso coração. Então é basicamente isso. Vamos se cuidar, né? A gente está aqui mais uma vez repetindo, né, que as doenças cardiovasculares são as principais causas de doenças e morte no mundo. Se a gente sabe que, né, o buraco, né, naquela estrada, o buraco está ali, ele continua ali, né, vamos procurar seguir uma outra estrada, né, para não ter problemas relacionados, para não ser o próximo, né, e não achar que tudo que a gente está conversando aqui, todas as orientações, é para o vizinho. Não, isso aí é pra gente, né? Que a gente acha que sempre vai acontecer com o outro. Não, vamos lutar para não acontecer com a gente, para ter uma boa qualidade de vida. Porque as pessoas estão cada vez mais, né, vivendo mais tempo e mais tempos doentes, né, com uma qualidade de vida ruim. Então vamos procurar, né, se anteceder para ter uma qualidade de vida, né, decente. Tá Doutor bom? Antônio Gabriel, mais uma vez, muito obrigada pela presença e até a próxima oportunidade. Boa tarde. Eu que agradeço, tá, pela oportunidade de estar aqui, sempre é um prazer estar aqui, né, e especialmente agradeço a você pelo convite. Nós tá que bom? agradecemos, doutor. E um grande abraço a todos os ouvintes. Com certeza. A você que nos acompanhou, uma excelente tarde de segunda-feira, uma semana abençoada, e a gente volta na sexta-feira com mais um convidado aqui no programa Abre Aspas a partir do 12h30 e também com mais um tema para você. Fiquem com Deus, um abraço e até mais. Tchau, tchau.